Oi, professora, eu sou Adriana Mendonça, eu curso agronomia e estou matriculada na matéria GAG 107, avaliações e perícias, e esse vídeo é equivalente à segunda prova que possui dois temas, avaliação no campo de semente e perícia de cultivares. Nesse trabalho tem duas integrantes, eu, Adriana Mendonça, e a Lara Rezende. A semente é o principal insumo da agricultura e também o insumo com maior valor agregado. Isso se dá por ele ter a constituição genética da variedade. O potencial máximo da produtividade agrícola se dá pelo potencial genético. As sementes comerciais, elas são produzidas dentro de padrões rigorosos de qualidade que garantem ao produtor o melhor desempenho no campo, maximizam também os benefícios de outros insumos na sua plantação, como o uso de fertilizantes e de defensivos. O estabelecimento de campos de produção de semente requer, além de um planejamento criterioso, alguns cuidados especiais e imprescindíveis. O principal cuidado a ser tomado é a escolha da área, que deve-se analisar o seu histórico e considerar a cultura antecessora. Entre os fatores a serem considerados, destacam os seguintes: o cultivo anterior e as espécies silvestres. Em relação ao cultivo anterior, o campo não deve ter sido cultivado com a mesma espécie na safra anterior. Esse cuidado se justifica pelo fato de que as sementes caídas no solo sobrevivem de um ano para o outro, ou talvez por mais de um ano, podendo causar contaminação varietal. Outros problemas relacionados com a cultura anterior são as doenças e pragas, uma vez que seus restos culturais podem constituir fonte de contaminação para a cultura atual. Já em relação às espécies silvestres, o conhecimento das plantas daninhas auxilia na escolha da área, pois pode prever a dificuldade de controle conforme o grau de infestação e também a retirada das sementes nocivas e silvestres no processo de beneficiamento. Para o controle das sementes e preservar a qualidade genética dessas sementes, foi criado o Renasem e o RNC. O Renasem é o Registro Nacional de Sementes e Mudas e o RNC é o Registro Nacional de Cultivares. O Renasem, que é o Registro Nacional de Sementes e Mudas, é o serviço pelo qual o MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, concede inscrição e credenciamento aos agentes do Sistema Nacional de Sementes e Mudas. Habilita, assim, os produtores a exercer as atividades de armazenador de semente, beneficiador de semente, comerciante de sementes e mudas, produtor de sementes, produtor de mudas, reembalador, certificador de produção própria, análise de sementes, análise de mudas, amostrador, entidade certificadora, responsável técnico e dos laboratórios. Todo comerciante de sementes e mudas deve ser inscrito no Renasem. O produtor de semente credenciado no Renasem deverá ser assistido por um responsável técnico, devidamente credenciado também no Renasem, quando as sementes são destinadas à comercialização. É importante ressaltar a importância do responsável técnico. Pode ser nós, engenheiros agrônomos ou engenheiros florestais. Ambos têm a função de elaborar e assinar o projeto técnico, ou seja, fazer o planejamento. Nesse planejamento, auxiliar na escolha da espécie, cultivar, categoria e safra, baseando nas características agronômicas mais favoráveis, como a tolerância a doenças, alta produtividade e também responder às exigências dos consumidores. Deve ser feito vistorias por esses responsáveis técnicos, que são inspeções de campos, que verificam o atendimento às normas, padrões e procedimentos estabelecidos pelas leis, e o início dessas vistorias se dá quando acontece a inscrição dos campos de produção e o término quando tem a emissão da nota fiscal de venda. O RNC, que é o Registro Nacional de Cultivares, tem como preceito fundamental que a geração de novas cultivares se traduz em altas tecnologias transferidas para o agronegócio, pelo aumento na produtividade agrícola. As cultivares são disponibilizadas ao agricultor com os mais recentes avanços da pesquisa em genética e melhoramento vegetal.
O RMC tem por finalidade habilitar previamente cultivares e espécies para produção e comercialização de sementes e mudas no país todo, independente do grupo que elas pertencem, se são florestais, forrageiras, de grandes culturas, olerícolas, ornamentais e entre outros. As inspeções para verificar o atendimento às normas e avaliar o local consiste no isolamento de campos, detecção de plantas atípicas e plantas nocivas, pragas e área máxima da gleba para vistoria. A amostragem pode ser feita de diversas formas, em X, em retângulo, alternados, entre outros métodos, exceto na produção de sementes híbridas, que se adotam métodos específicos. Nas inspeções, elas são feitas em diferentes fases de crescimento da planta, na pós-emergência, na floração, na pré-colheita e na colheita. Na pós-emergência, que é o período vegetativo, são analisados a emergência, contaminantes, pragas, isolamento e bordaduras. Na floração, que acontece a liberação do pólen, o cuidado com as plantas atípicas e contaminação genética e também com o despendoamento. Na pré-colheita, verifica os aspectos não observados nas inspeções anteriores e também a maturação. E na colheita, as plantas masculinas são retiradas. É importante a gente ter em mente, então, que a qualidade se faz no campo. Olá pessoal, aqui Xundi Rissaeda, no município de Campo Novo dos Parecis, e a gente está passando aqui para dar uma olhada um pouco nos nossos campos de produção de semente de pastagem. Essa cultivar aqui é a Rusesiensis, né? E a gente está vindo aqui justamente para olhar aqui a qualidade das sementes, como que ela tá, se não está entrando fungo, se não está entrando alguma doença nesse sistema, se está sendo comido pelos insetos, tudo isso justamente para a gente tentar agregar, produzir um produto de qualidade para que senhoras e senhores levem algo de qualidade aí para a sua propriedade rural. Então a gente tem o cuidado de buscar áreas que já foram vários anos de soja, justamente para pegar uma área que esteja limpa, né, de invasoras. A gente faz o controle inicial das folhas largas, então vocês podem ver que aqui no fundo a gente não tem nada de folha larga, né, e justamente essa é cultivar Rusesiensis. A gente está procurando informações justamente para minimizar os riscos de levar o Platylenchus aí para sua propriedade rural, então a gente escolheu uma área que estava livre de Platylenchus. Todas essas informações a gente vai agregando justamente para produzir uma semente de qualidade, né, e tentar produzir algo que realmente vai agregar valor. Então todo esse trabalho a gente está vindo aqui justamente para observar, olhar como que está o processo da floração, como que está o processo da produção e do enchimento de grãos, justamente para ver se a gente vai conseguir produzir um produto que seja livre de pragas, né, e que seja sadio e que dê alto poder de germinação. Então não adianta nada a gente chegar lá e entregar um produto que está cheio de praga, mas que germina bem. Então a gente está procurando germinar bem, produzir melhor, buscando alternativas para reduzir os custos, né? E sempre no campo, justamente para produzir uma semente de qualidade para que o consumidor possa plantar e ficar seguro da qualidade de um produto da nossa empresa. Então esse foi um pouquinho do nosso trabalho aqui em Campo Novo dos Parecis, é um dos nossos campos de produção de Rusesiensis. E a gente está disposto para conversar, para discutir informações, né? E para tentar levar o melhor semente de pastagem de qualidade para as senhoras e senhores. Então, estamos juntos. Um avante, Brasil. Muito obrigado e até a próxima. A avaliação do campo de semente, então, permite, portanto, verificar se a lavoura é proveniente de semente cuja pureza e origem são conhecidas e aceitáveis, cultivada em terreno que satisfaça os requisitos quanto à cultura ou culturas anteriores, de forma a evitar a contaminação por plantas voluntárias indesejáveis que induzam a contaminação físicas e por plantas que venham a se transformar em fontes de inóculo para patógenos transmissíveis. Isolada, se ela está sendo isolada convenientemente ou tenha as bordaduras convenientemente implantadas,
Plantada nas proporções prescritas de linhagens progenitoras masculinas e femininas no caso de produção de híbridos, e também se ela é convenientemente limpa, de forma a impossibilitar a presença de plantas indesejáveis, tais como outras cultivares, plantas atípicas, doentes, silvestres ou de outras culturas cuja semente seja difícil de separar. Se a lavoura é uniforme quanto às características da cultivar, cultivada de acordo com todos os requisitos do sistema de produção para a cultura desejada, colhida convenientemente para se evitar a mistura mecânica.